Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava no quintal quando minha vizinha de muro e também minha amiga me chamou para conversar. Ela estava com o celular na mão e no que me aproximei ela falou: "Escuta, Thalita, tem uma coisa que faz uns dias aí que eu queria te mostrar. Dá uma olhada aqui. Esse aqui não é teu noivo?" Ela não me entregou o celular na minha mão. Só me mostrou a tela, ali mesmo, por sobre o muro. Dei uma olhada e, de fato, reconheci, era ele. Só que o nome que aparecia ali de baixo era outro. Não era Haroldo, era Marcelo. Ainda sem entender, eu perguntei: "Mas que site é esse? É alguma rede social?" Então, na verdade é um aplicativo de namoro. Como é que é? É um aplicativo de namoro. Olha o nome aqui, ó. Ela não quis me entregar o telefone na mão, mas me mostrou tudo que tinha ali naquele perfil. Eu achei aquilo tão fora da casinha, porque realmente era a foto do Haroldo, apesar do nome ser outro, Marcelo. Sabe, fiquei sem saber o que pensar. Será que ele tinha criado um perfil naquele aplicativo de paquera para conhecer outras mulheres? Sim, por que usaria um nome falso? Ou será que alguém tinha pego a fotografia dele e colocado... Olha, eu fiquei tão mal. A Janaína disse que já usava aquele aplicativo há algum tempo. Já tinha conhecido alguns caras através daquela ferramenta e que aquele perfil com a foto do meu noivo tinha aparecido para ela já fazia alguns dias. Até perguntei se ela tinha mandado alguma mensagem para ele. Ela respondeu no bate-pronto: "Claro que não, né, Thalita? Desde quando eu sou amiga fura-olho? Por isso que eu tô te mostrando, né? Pra você tirar isso a limpo com ele." Sabe o que eu fiz? Tirei uma foto da tela do celular da Janaína com a imagem do Haroldo ali naquele perfil. A minha intenção, naturalmente, era confrontá-lo, claro. Ele ia ter de me explicar que palhaçada que era aquela. E se ele realmente estivesse aprontando, olha, a coisa ia feder. Já estávamos juntos há mais de 3 anos, sendo que 5 meses só de noivado. Só de pensar que ele pudesse estar me traindo, olha, dava vontade de esganá-lo. Fiquei muito mal. E qual mulher que não ficaria no meu lugar? De repente descobri teu noivo com outro nome falso, num aplicativo de namoro, tentando conquistar outras mulheres. Aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar. Lembro que ele tinha combinado passar ali em casa mais à tarde. E olha, foi muito difícil me segurar. Para não discutir com ele ali em casa, para os meus pais não verem a gente brigando, porque provavelmente a gente ia brigar. Falei que a gente precisava conversar e chamei para dar uma volta. Ele naturalmente percebeu que eu estava esquisita, né? Cara amarrada, nervosa. Olha, eu tremia. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas eu esperei que ele estacionasse na frente de uma praça. Em vez de falar, o que eu fiz? Mostrei a foto que tinha tirado da tela do celular da minha amiga. E olha, bastou aquilo para a expressão dele mudar. Ele ficou olhando durante um tempo. Tentou pegar o telefone da minha mão, mas eu puxei. O que você tem a me dizer sobre isso, hein, Haroldo? Ele se fez de desentendido. Ué, mas que foto que é essa? Em vez de responder, mais uma vez, devolvi a pergunta. Escuta, desde quando que você mantém esse perfil aí, nesse aplicativo de namoro, hein? Você é muito safado.
Naquelas alturas, eu já estava gritando, nervosa, e ele pálido. E como eu já estava esperando, ele negou. Disse que não era ele. Só podia ser um golpe. Que alguém devia estar usando a sua foto. Até porque nem era o nome dele que aparecia ali. Meu Deus, como que ele podia ser tão cara de pau? Eu, naturalmente, retruquei. É claro que é você. Como que não é você? Deixa eu ver o teu celular aqui. Me dá aqui. Deixa eu tirar a prova. Meu celular? Não. Você não me deixa ver o teu. Por que você quer fuçar no meu? Como assim que não deixo? Eu nunca te impedi de vasculhar o meu celular de cabo a rabo. Você quer ver? Tá aqui, ó. Pode mexer à vontade. Eu não tenho nada para esconder. Falei aquilo e entreguei o aparelho para ele. Até porque eu não tinha nada a esconder mesmo. Ao contrário dele, né? Pelo que parecia. Eu ainda falei que se achasse algum aplicativo de namoro ali naquele aparelho, ou qualquer outra coisa errada, que ele ia me pagar muito caro. Naturalmente que ele não deixou, não permitiu que eu olhasse o telefone. Não deu na minha mão. É claro que não ia dar, né? Principalmente se tivesse mesmo alguma coisa para esconder, e tudo indicava que tinha. E vendo que eu estava me irritando cada vez mais, exigindo que ele me desse aquela porcaria de celular, a certa altura ele falou: olha, você quer saber de uma coisa? Mas olha aqui na minha cara. Tá aqui, ó. Eu admito. Eu realmente criei esse perfil. Mas já faz tempo e quer saber? Foi só por curiosidade. Ah, então você confessa, né? Então você confessa. Você é muito sem vergonha, Haroldo. Você é muito cara dura. Olha, eu não imaginava que você pudesse ser capaz de fazer isso comigo. Falei aquilo e já comecei a chorar. E já fiz menção de abrir a porta do carro, porque a minha intenção era ir embora, até porque, depois daquela confissão, eu já não tinha mais nada para conversar com ele. Só que aí ele me segurou. Thalita, calma, Thalita. Peraí, deixa eu te explicar. Olha, eu juro que nunca conversei com mulher nenhuma. Nunca marquei nada com nenhuma. Você quer que eu acredite nisso, Haroldo? Você é mentiroso. Olha, não faz 5 minutos que você estava negando que você tinha esse perfil. Estava mentindo para mim. E agora quer que eu acredite em você? Mas eu juro pela alma da minha mãe, Thalita, eu nunca saí com nenhuma mulher. Eu criei esse perfil por curiosidade mesmo. Acredite. Nunca te traí, mas nunca mesmo, juro. Como você tem coragem de jurar pela alma da tua mãe? Pra você ver que eu tô falando a verdade. Minha sogra já era falecida fazia 2 anos. Na época da morte dela, foi uma tristeza. Sempre me dei muito bem com ela. E é claro, fiquei arrasada. E olha, por conta daquele detalhe, de ele ter jurado pela alma da mãe, eu até que acabei me acalmando um pouco. Convenhamos, né? Ele não seria capaz de jurar em falso. Não pela alma da mãe. Por isso, me acalmei um pouco e até desisti de sair do carro. Ele falou que ia apagar aquele perfil. Pediu que, se eu o amasse de verdade, que acreditasse nele. Me desse aquele voto de confiança. E no fim, acabou me abraçando, me consolando. Eu fui amolecendo. Olha, eu só acreditei nele porque ele envolveu a mãe daquela história. Mesmo assim, claro que não acreditei 100%, né? Sempre fica aquela suspeita, aquela... De todo modo,
Acabamos meio que fazendo as pazes. Não ficou assim um clima 100%, mas enfim, embora tenha continuado com o pé atrás, resolvi lhe dar o voto de confiança que ele pediu. Não o perdoei só pelo fato de ele ter jurado pela mãe, mas também porque o amava. Estava sofrendo com aquele episódio. Porque eu, sinceramente, nem sei o que faria se descobrisse que era verdade, que ele andava saindo com outras. O Haroldo era minha vida. Ficamos de bem. Só que acho que cometi um erro. Devia ter insistido para ele me deixar olhar aquele celular. Depois que a gente se abraçou e ficamos ali, acabei esquecendo até desse detalhe. Sabe quando que eu fui lembrar? Só no dia seguinte, quando ele foi almoçar com a gente ali em casa. Eu ainda estava meio triste e ele percebeu. Aí me chamou ali pro quarto, perguntou se eu estava daquele jeito por conta daquela briga. Aí me estendeu o celular e falou: ó, não precisa ficar assim. Eu sei que você está meio desconfiada ainda, mas olha, tá aqui o celular. Pode olhar. Olha, mas veja tudo que você puder aí, viu? Você não vai achar nada de errado. Ele está até desbloqueado. Olha, eu até fiz uma varredura, já que ele estava oferecendo, né? Só que também não sou boba. Claro que não ia achar nada de errado ali, né? Do contrário, ele jamais me daria o celular na mão. Se tivesse alguma coisa comprometedora, naturalmente que ele já devia ter apagado, né? Aliás, por que não tinha dado o telefone para eu fazer a varredura no dia anterior? De todo modo, achei melhor botar uma pedra em cima. Até porque não adiantava, ficar ali dando voto de confiança e ao mesmo tempo desconfiando. Acabei também não conversando mais com a minha vizinha sobre aquilo, até porque, não vou mentir, eu meio que fugia dela. Tinha ficado com vergonha do acontecido. E mesmo quando a gente se via, eu a cumprimentava assim meio de longe, evitava me aproximar muito, até para evitar aquela conversa. 2 meses e meio depois, encontrei minha prima na panificadora. Eu estava sozinha. E ela me disse uma coisa assim, mas na maior inocência. Mas que acabou me tirando o chão sob os pés. Nossa, Thalita, eu não sabia que você e o Haroldo tinham terminado. Aliás, bem ligeirinho ele, né? Do que você está falando, menina? Olha, eu vi aquilo. Não sei se foi a minha ficha que demorou para cair. Ou se eu aqui tinha entendido mais ou menos o que ela estava querendo dizer, mas não quis acreditar. Aliás, eu disse que ela falou na inocência, mas não sei. Depois até me perguntei, será que não foi na maldade? Para me cutucar? Sem atinar, eu perguntei: do que você está falando? Então, do Haroldo, aquela tua vizinha, Janaína, estava com ele, os dois estavam se beijando, mas vocês terminaram, né? Olha, eu saí do ar naquele momento. Simplesmente começou tudo a girar na minha frente. Ela continuou falando, mas eu não estava escutando quase nada. Chegou num ponto que eu me senti tão longe. Ouvi a voz dela, mas tão distante. Nem cheguei a ser atendida ali no balcão. Quando chegou a vez da Priscila, enquanto ela era atendida, tratei de fugir dali o mais rápido que pude. Não podia ser verdade. O Haroldo com a Janaína. Mas se beijando? Mas como assim? Justo a Janaína, ela que...
Olha, eu saí tão desatinada daquela panificadora que comecei a andar sem rumo. Na minha cabeça só tinha um pensamento: eu precisava confrontar os dois. Se bem que eu sabia que, se fosse verdade, nenhum dos dois ia confessar, nem ele nem ela. Quem que assume uma traição? Ainda menos se a pessoa não tiver uma prova. Tentei esfriar a cabeça e pensar no que ia fazer. E não podia simplesmente chegar acusando o Haroldo. Ele me dá uma volta, como já tinha feito, né? Por conta da questão do aplicativo de namoro. Resolvi conversar com um amigo. Até porque eu não entendo muito de tecnologia, para saber se era possível rastrear o carro de uma pessoa sem ela saber. Ele me falou que era uma coisa até simples. Bastava esconder um aparelho no carro da pessoa e monitorar pelo celular. Não falei nada para ele que queria vigiar o meu namorado, mas ele deve ter tirado suas próprias conclusões. Inclusive, chegou a me indicar um aparelho que eu fiz questão de ir à loja e comprei naquele mesmo dia. Não sei até hoje como tive sangue frio para fazer tudo isso. Porque a minha vontade, toda vez que o Haroldo se aproximava, era de botá-lo contra a parede e fazê-lo confessar. Na primeira oportunidade, escondi o aparelhinho rastreador no carro dele, bem debaixo do meu banco. Ele não desconfiou de nada. Juro, apesar de ter feito tudo isso, rezei. E como rezei, para não descobrir nada de errado. Para que aquela história que a minha prima tinha me contado fosse mentira. Passei a monitorar a localização do carro dele o tempo todo. Na segunda-feira, por exemplo. Ele tinha parado no estacionamento o dia todo. Depois foi direto para casa. Fiquei aliviado. Na terça-feira, a mesma coisa. Nada de anormal. Todos os pontos que ele parou eram pontos normais. Inclusive, ele passou em casa para me ver. Tudo registrado ali. Na quarta-feira, exatamente a mesma coisa. Na quinta também. Até que chegou a sexta-feira, que era quando ele ia jogar bola, depois de serviço com os amigos. E aí eu notei aquele detalhe estranho. O ponto onde o carro dele ficou parado, em vez de ser na cancha, estava em outro local. E conferindo o mapa, me deu aquele sobressalto. Porque eu constatei que o carro dele estava parado perto da rodovia. Bem numa região. Olha, até hoje, só de lembrar, eu tremo. Bem na região dos motéis. Eu comecei a tremer. Sabe? Me deu até falta de ar. Pensei em ligar para ele, mas aí procurei me acalmar. Peguei o carro da minha mãe emprestado, fui seguindo o endereço que constava ali naquele aplicativo e acabei parando, pro meu assombro, diante do portão de um motel. O aplicativo já tinha indicado, mas parece que eu esperava descobrir outra coisa. Quem sabe um milagre. Não foi surpresa. Só que ao mesmo tempo foi, porque ver com os próprios olhos é diferente. Eu não sei explicar. Apesar de eu ter ido o trajeto todo rezando para que não fosse no motel que o carro dele estava parado, eu já sabia que era. Estava escrito ali.
Estacionei do lado e fiquei de olho no aplicativo do rastreador. Ninguém pode imaginar o jeito como eu estava me sentindo. Uma vontade de morrer. Ou então, quem sabe, matar. Quando mostrou que o carro dele estava em movimento, eu saí e fiquei plantada ali no portão da saída do motel. Não demorou muito para o portão se abrir e o carro dele embicar ali, bem do lado do carro da minha mãe. Mais do que depressa, me coloquei na frente do carro e deu para ver os dois safados ali dentro, o Haroldo e a Biscate da minha vizinha. Era verdade. Agora não poderia ter outra explicação, porque eu estava vendo. Ninguém tinha me contado. Eu não tinha visto no aplicativo, eu estava vendo com os meus próprios olhos ali. Os dois sem vergonhas. Os dois safados. Diante de mim, saindo daquele motel. Era verdade, a minha prima não tinha inventado. Ela regalou os olhos quando me viu. E ele também. A vadia ainda tentou colocar a mão assim no rosto para se esconder. De que jeito? Eu já tinha visto tudo. Tudo. Eu poderia ter armado o maior escândalo ali na frente daquele motel. E com toda a franqueza até hoje não sei por que não fiz isso. Mas quando ele saiu do carro e pronunciou o meu nome, sei lá, me deu uma moleza tão grande no corpo, uma tontura. Em vez de confrontá-los, partir para cima deles, voltei pro carro e ali dentro fiquei durante um tempão. Ele naturalmente aproveitou e fugiu dali. Ele e a vadia. A vadia e o covarde. Chorei até não restar uma única gota de lágrima no meu corpo. Foi o momento mais triste da minha vida e eu espero que nunca tenha outro nem parecido, porque simplesmente aquilo acabou comigo. Depois, o sem vergonha me procurou. Tentou explicar o que não tinha explicação. Ou seja, explicação tinha, né? Mas eu já conhecia. Nessa hora, esperei um momento, porque eu sabia que ele viria atrás de mim. Peguei a aliança, tirei do dedo e quase o fiz engolir. Não sei desde quando que os dois andavam aprontando comigo. Quem sabe até desde quando ela achou o perfil dele naquele aplicativo de namoro. Se bem que pra mim também não importa, já que eu coloquei um fim em tudo. Ele ficou um tempão choramingando no meu pé, se humilhando, implorando que eu o perdoasse. Mas eu deixei bem claro que não o perdoaria nem que ele fosse o último homem da face da terra. Não tinha como. Comigo, nunca mais. Claro que estou sofrendo. Qual a mulher que não sofreria tendo uma decepção desse tipo? Mas quer saber? Tudo passa na vida. Tudo passa. E isso também vai passar. Tenho o meu orgulho. E uma coisa eu digo. Para ele, nunca mais. Mas não volto mesmo. Mesmo que eu chore lágrimas de sangue. Desse homem, eu não quero nunca mais saber na minha vida.